Mulheres que Inspiram 2026, reconhecendo as mulheres que estão fazendo a história de Alagoas. Nossa diretora de arte é quem trouxe a identidade, a exposição e ao palco das inspirações do projeto Mulheres que Inspiram 2026. Camila, me fala um pouco de quem é a Camila, primeiro. Então, a minha história com a arte começa desde cedo, né? Eu sempre me destacava nas aulas de educação artística, todo mundo queria fazer grupo comigo para tirar nota boa. E aí depois eu fui desenvolvendo, escolhi arquitetura como formação e me deu bastante ferramenta, né? Porque a gente estuda a história da arte, a gente estuda técnicas de expressão gráfica e eu estava ali amadurecendo também. O que eu ficava sempre, como sempre fui cristã, ficava sempre orando e pedindo para Deus me fazer entender qual era o estilo que Ele queria que eu fluísse, né? E já mais para o final do período da faculdade, quando eu estava saindo, participei de algumas exposições, alguns coletivos com alguns artistas, mas eu ainda estava amadurecendo o meu estilo. E hoje eu vejo assim já num formato que é o formato que eu assim sinto satisfação, sabe? E a minha arte tem muito a bagagem da minha fé, é muito fundamentada na minha fé. Eu entendo que eu evangelizo através das cores, através das pinceladas, das formas. E a maioria das obras tem como inspiração versículos bíblicos, ou elas nascem com essa inspiração do versículo bíblico, ou eu pinto e depois eu vejo que elas retratam claramente um versículo e eu dou o título de um versículo. Mas em que momento específico você lembra de ter percebido isso? Que a arte começou a mesclar com a tua fé? Eu acho que se eu pudesse falar em termos de tempos, eu acho que foi um processo que iniciou uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei a observar que principalmente quando eu eu peguei uma tela, eu lembro dessa obra e eu peguei ela para pintar sem programar ela muito, sem programar. E aí essa obra, eu lembro que eu deixei fluir e aí nesse fluir eu não programei ela tanto. E aí nesse fluir eu percebi que veio essa bagagem da minha fé muito naturalmente, porque eu estava tentando desenvolver um estilo, mas eu estava muito assim racional. E aí, quando eu saí desse lugar, dessa racionalidade, deixei fluir, eu lembro que eu pintei essa tela. E depois eu fiquei, nossa, parece que não foi eu que pintei. Eu fiquei surpresa. Eu disse, meu Deus, como foi esse resultado sem eu ter programado? Então, para mim, foi bem incrível. Eu entendi que realmente eu estava co-criando com alguém. Eu não estava criando sozinha. Eu estava criando realmente com uma direção do Espírito Santo, nessa coisa da produção artística. E para mim, foi uma descoberta assim. Eu disse, agora é só deixar isso fluir mais. E hoje, em que momento você se encontra dessa carreira artística? Eu acredito que no momento onde eu me sinto mais desafiada a produzir portfólio, ter mais, né, produzir mais, assim, mais constantemente, que o artista tem muito isso de você deixar a inspiração vir quando ela vem, né? Mas também é importante a gente ter uma disciplina, porque senão você fica muito refém dessa coisa, né, mais orgânica. Então eu acho que eu estou no momento de criar essa disciplina para produzir mais arte com constância, tá sempre realmente fazendo, sabe? Você comentou aí que a arte que está aqui estampada no nosso palco, que é de Filipenses 3,13, ela nasceu organicamente, né? Sem que você planejasse. Hoje você foi desafiada a fazer o caminho ao contrário. Você está criando uma arte aqui em tempo real. Você escolheu um versículo, né, que é o seu parceiro, o Espírito Santo, parceiro de nós todos, né? E aí você chegou no versículo, mas você está tendo que pintar com um tempo determinado. Então fala um pouquinho dessa experiência hoje, já que você está falando que está nesse momento de começar a exercitar essa disciplina de pintar. Como está sendo essa experiência aqui? Pintar com um tempo determinado, sim, e com um shopping olhando. Sim, sim. Desafiador, com certeza. Porque, querendo ou não, o processo criativo em casa é um processo bem intimista e eu estou muito concentrada. Então, aqui tem toda uma movimentação
que eu preciso romper, né, esse desafio. Mas assim, pelo resultado, eu acho que fluiu, deu certo, foi uma experiência muito legal, porque também tem a interação com o público, né? Pessoas que passam, poxa, que legal, que lindo, gente que vem e senta e parece estar emocionado ali de estar contemplando. E isso já me faz entender essa outra dimensão de eu não somente produzindo sozinha, mas eu produzindo com essa interação com o público, né? Sentindo o público, vendo essa obra sendo construída e reagindo a isso, né? Então, assim, muito especial. Fala um pouco da tua experiência em assinar a direção artística criativa do Mulheres que Inspiram 2026. Como foi chegar e ver uma tela sua desse tamanho num quadro? Fala um pouquinho sobre essa experiência. Então, primeiro que o convite foi uma surpresa já para mim, né? E o interessante é que essa obra que você pensou, né, para ilustrar o evento, que veio ela na sua mente e você pensou, vou falar com a Camila. Essa obra é a única obra, são duas obras na verdade, ela e mais outra, que eu tenho em altíssima resolução para uma proposta como essa. Então, assim, lá atrás é como se Deus já estivesse preparando um caminho para esse lugar do Mulheres que Inspiram. Porque uma cliente quis essa obra, eu disse, é acervo pessoal, eu não vendo. E aí, uma amiga querida, a Aninha, e aí ela disse assim, eu vou investir, eu quero a reprodução, tipo assim, em alta resolução, tipo, tem um nomezinho, agora me falhou, mas é tipo uma reprodução de alto padrão. Eu quero investir. E eu sabia que eu precisaria fazer uma fotografia de arte muito detalhada, né? Fazer uma impressão também de alto padrão. E aí, por conta dessa cliente, esse convite chegou numa hora que eu tinha todo um material que teria qualidade para estampar o evento. Então, assim, eu vejo esse caminhar e foi incrível o desafio de aplicar essa obra, criar um padrão, uma estampa, porque a obra está aqui no centro, mas foi criada uma estampa nas laterais e os meninos da Pódium foram incríveis nisso, nessa montagem. E ver aplicada assim, né? Tipo, num telão, com um versículo de fundo. E também fazendo fundo para as mulheres que foram homenageadas. E com outras cores. Então, assim, foi muito incrível ver a versatilidade dessa obra aplicada, que era uma obra justamente que eu não vendia, porque eu pensava, eu quero aplicar essa obra de outras formas. Então, assim, para mim foi muito interessante. E quando eu cheguei aqui no shopping, que vi grande, eu realmente fiquei emocionada. Eu tenho que confessar, quando eu olhei, eu disse, Deus, como o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. E como tudo tem um tempo muito determinado para acontecer. Sim, e em tempo recorde, né? Foi tudo em tempo recorde, na verdade. E agora que você já tem um quadro em tamanho gigante no meio do shopping, exposto por 11 dias, várias pessoas fãs, jornalistas famosos querendo uma peça sua. Agora que você já pintou em tempo real, num ambiente totalmente diferente do seu lugar secreto, quais são os próximos passos? Nossa, essa pergunta é difícil. A Zilane me Ai, minha coach. Então, eu tenho um sonho de empreender com a arte. Tem uma marca que eu já tenho, na verdade, que é a Barca, mas ver essa barca navegar. Então, os próximos passos é ver essa barca navegar realmente, porque a ideia é trazer a arte como eixo, mas aplicar a arte em moda, decoração, em produtos assim para a vida das pessoas, para inspirar a vida das pessoas. Então é ver uma estampa dessa numa almofada, é ver uma estampa dessa numa t-shirt. Então é justamente fazer esse cruzamento desses universos e trazer um produto que traz muita virtude do alto, que traz muita inspiração, que traz muita beleza, né? Que o belo ele está conectado totalmente ao divino. E aí eu trazendo essa beleza, eu estou trazendo o divino para as pessoas, né? Então, assim, acho que o próximo passo é realmente ter pronta entrega desses produtos, produzir, né? Produto. O objetivo é muito produto e marca. Camila, eu como idealizadora desse projeto, lá em 2023, ele nasceu com um propósito mesmo de encontrar mulheres e lançar luz sobre o que elas estão fazendo para impulsionar mulheres e dar visibilidade para que outras mulheres possam se inspirar através dessas histórias, né?
e abrir espaço para mostrar o trabalho, as ideias, né, o empreendedorismo. E por 11 dias esse palco esteve aberto. Por aqui passaram mentoras de mulheres, empreendedoras, jornalistas, artistas, publicitárias, mulheres da segurança pública, advogadas, mulheres cristãs, pastoras, autoras, maquiadora e agora uma artista, né, que esteve com a gente o tempo todo e que trouxe algo fundamental para mim de maneira pessoal e cada vez mais para o projeto, que foi trazer a presença de Deus, né, a palavra. Eu falei aqui na segunda-feira, quando tivemos um evento de empreendedoras e autoras cristãs, me pediram uma palavra e eu falei que eu já fiz muitos eventos, já trabalhei em eventos com 200 mil pessoas na rua, eu já fiz turnê de gente muito famosa no Nordeste todo, já fiz shows de quase todos os artistas dos maiores do Brasil. Sim. Mas eu nunca tinha tido o privilégio e a honra de ter Filipenses 3,13 no palco, de ter a palavra de Deus incrível no palco. E através de você isso foi possível, eu sou muito grata e eu quero dizer isso para você, que você tenha uma jornada linda, iluminada, sempre em parceria com o Espírito Santo, que a gente faça mais coisas lindas, que leve muita luz para as mulheres, para os homens, para todos, mas que especialmente a gente possa levar a mensagem do reino. Amém. Muito bom. Queria agradecer, aproveitar para fazer um agradecimento a você, que realmente foi um marco na minha vida. Ver essa obra, eu passei por um momento muito difícil no ano passado, e isso aqui é um marco dividindo um tempo de outro. E justamente nesse evento, através do seu convite, o Senhor marca essa estação da minha vida, uma virada de estação. E como você falou, né, não acaba aqui, né? A história, isso aqui é uma nova história sendo pintada para ano que vem. O evento está aí muito mais incrível, com muito mais ideias assim vindas do alto, com certeza. Deixa agora o teu contato, deixa a tua mensagem, o microfone é seu. Acho que a mensagem eu meio que deixei na entrevista toda, né? E meu contato pessoal, telefone, é isso? Se quiser. Tá, vou deixar o telefone. Quem tiver interesse em alguma obra minha para embelezar o seu ambiente de viver, né, a sua casa, é 988546553. Meu arroba é @abarcaestúdio, abarca com 2 Bs. E é isso. E a mensagem eu acho que a mensagem que eu deixaria é: deixa a arte fluir no seu coração, que eu acho que todo mundo tem arte dentro do coração. E quando a gente deixa a arte fluir, a gente está deixando Deus se comunicar através disso. Eu acho que a mensagem que eu deixaria é essa. Eu estou com tinta até no pé aqui. Tem tinta nas mãos, tinta nos pés, mas é sobre isso, né? Sobre se sujar um pouquinho com essa cor, com esse colorido. Se banhar de cor, isso, né? De cores. Mulheres que Inspiram 2026. Nós terminamos aqui essa edição, que durou 11 dias aqui no Maceió Shopping, recebendo 16 homenageadas na exposição Mulheres que Inspiram e mais diversas mulheres que ocuparam o palco das inspirações. Advogadas, policiais militares, pilotos de avião, cientistas, artistas, maquiadoras, advogadas, empreendedoras, autoras cristãs e artistas, né? Nossa artista Camila, que tão lindamente envelopou, trouxe arte para o nosso projeto. O projeto Mulheres que Inspiram é uma realização da Essence Comunicação, com o patrocínio do Maceió Shopping, da Rádio Nova Brasil, da Romanel, com o apoio do SESMAC, da Prefeitura Municipal de Maceió, da Pódium, da Conexão e da Abarca. Obrigada, até 2027.
Mulheres que Inspiram 2026. Patrocínio Maceió Shopping e Romanel. Apoio Sesmac e Prefeitura Municipal de Maceió.